Pessoas, aula de hoje, vou pegar meu canetão aqui. Nossa aula de hoje, concordância verbal. Vamos colocar aqui. Concordância verbal. Beleza? Beleza, suave, tranquilo. Primeiro a gente vai ter que entender por que é importante estudar isso. Segundo, a gente vai entrar nas regrinhas básicas de concordância verbal. Beleza, vou falar de todas as regras? Não. Falar as mais importantes, porque se for falar de todas as regras, a gente vai ter uma aula aqui de 1h30, 2 horas. Não é essa a intenção, beleza? Concordância verbal. Primeiro, quando eu falar de concordância verbal, você tem que lembrar primeiro que é a relação harmônica entre sujeito e verbo. Isso é concordância verbal. Concordância verbal é a relação harmônica entre sujeito, vou botar aqui do ladinho mesmo, sujeito e verbo, quanto ao, deixa eu apagar aqui, peraí, quanto ao número, certo? Quanto ao número, ou seja, em relação ao singular e plural, gente, beleza? Vou botar aqui, ó, barra não, vou botar entre parênteses, melhor. Quanto ao número quer dizer isso, singular e plural. Singular e plural. Certo? Então tá aqui, ó. Isso é a concordância verbal. Então, concordância verbal é colocar o sujeito e o verbo caminhando juntos em relação ao número, ou seja, singular e plural. Se o meu sujeito tá no plural, o meu verbo fica no plural. Ou melhor, se o meu verbo está no plural, o sujeito vai para o plural. Se o meu verbo está no singular, o sujeito fica no singular também. Então vejam, aqui eu tenho que estar harmonicamente entre os dois. Isso é concordância verbal. Então vamos lá. Vamos botar um exemplo para vocês aqui, ó. Os meninos estudaram muito. Beleza? Maravilha? Tranquilo? Fácil? Agora vamos entender aqui. Primeiro, qual que é o meu verbo? Meu verbo está aqui, ó. Esse é meu verbo. Beleza? Maravilha. Qual seria meu sujeito? Tá aqui, ó. Os meninos. Esse é meu sujeito. Fácil? Aqui é muito fácil. Oração simples. Verbo, estudaram, meninos, meu sujeito. Por quê? Quem estudaram? Os meninos. Maravilha. Show de bola. Isso aí. Agora, olha que interessante. Vou pegar aqui outra cor. Essa cor aqui. Quando eu penso nos dois, aí você tem que pensar assim, o que é a concordância verbal? Neste caso, eu tenho o meu verbo que está no plural, porque ele concorda com o sujeito que também está no plural. Beleza? Dá pra ver essas cores aí, Diego? Dá? Dá pra ver que a cor da flechinha é uma e a cor do sujeito é outra? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas para avisar, o sujeito tá em vermelho e a flechinha tá em laranja. Certo? Ah, professor, no meu aqui tá tudo preto e branco, então troca o monitor. Certo? Beleza? Ó, então tá aqui, ó. Verbo no plural, porque o sujeito tá no plural. Isso é a concordância verbal. Obviamente, existe aí algumas regras de concordância verbal para sujeito simples e também para o sujeito composto. Nós vamos ver algumas dessas regras aí. Vou dar um outro exemplo aqui de oração para vocês. Essa aqui. A estudante passou em primeiro lugar. Sonho de todo mundo é isso aqui, passar em primeiro lugar. Na verdade, talvez o sonho de todo mundo seja passar. Se é primeiro, se é em último, tanto faz, né? Passando tá valendo. Essa é a ideia. Vamos lá de novo, a mesma ideia? Então, a estudante passou em primeiro lugar. Qual seria aqui o meu verbo? Verbo passou. Tá aqui, beleza? Show. Por que esse é o verbo? Porque quem passou, né? Aí você vai encontrar a resposta, a estudante. Show. Meu sujeito. Muito bem. Então tá aí. A estudante passou. E aqui o verbo está no singular, concordando com o meu sujeito, que também está no singular.
Maravilha? Show de bola? Fácil! Verbo no singular, sujeito no singular. Verbo no plural, sujeito no plural. Então, a concordância, a harmonia entre esses dois termos. Tá bom? Tranquilaço isso, né? Então, beleza. Começando já a falar das primeiras regras em relação ao sujeito simples. Primeira coisa, se eu deslocar esse sujeito daqui para o final da minha oração, tipo, vamos lá. Vou pegar aqui exatamente a mesma oração última que eu fiz aqui e fazer um deslocamento de sujeito. Como ficaria? Me ajude aí. Como ficaria? Passou em primeiro lugar a estudante. Pode isso? Pode, não tem problema. Você fez o quê? Você deslocou o sujeito para depois do verbo. O verbo está aqui, continua sendo o verbo passar, beleza? Daí você vai ter o sujeito. É só você perguntar: quem passou em primeiro lugar? A estudante. Só que agora o meu sujeito está no final da oração. Muda alguma coisa em relação à concordância? Não muda nada. Passou concordando com estudante, que está no singular também. Então, a primeira regra é: não importa a posição do meu sujeito. Para o sujeito simples, não importa a posição. Ele estando antes ou depois do verbo, eu concordo com o núcleo do sujeito. Beleza? Fácil. Professor, onde é que eu vou encontrar isso na prova? Beleza, primeira coisa. Pode aparecer alguma questão que trabalhe com isso? Pode. Pode aparecer uma questão que trabalhe com a relação de concordância e que impacte na leitura e compreensão de texto. Sim, porque se você faz uma concordância errada dentro do texto, você pode entender de forma errada. Pense, se eu, em vez de fazer aqui, vamos exagerar, tá? Passaram em primeiro lugar a estudante. Se eu falar passaram em primeiro lugar a estudante, automaticamente a estudante já não é mais o sujeito dessa oração. Passaram é alguém, ou seja, eles passaram. E aí muda o sentido da minha oração. Porque é alguém que passaram ela em primeiro lugar. Ou seja, ela não passou pelos méritos dela, alguém colocou ela em primeiro. Sacaram essa ideia? Mudei a concordância aqui, eu mudei o sentido dessa frase porque eu mudei o sujeito. Caraca, professor, começou a bugar. Não, sem bugar, nada disso, olha que simples. Se eu trocar isso aqui para o plural, significa que isso aqui já não é mais sujeito da oração. Porque o meu verbo concorda sempre com o meu sujeito. E é por isso que é importante você lembrar sempre disso aqui, ó. A relação entre sujeito e o verbo. O verbo concordando com o sujeito sempre, sempre. Se eu botei ele no plural, automaticamente seria eles passaram em primeiro lugar a estudante. Ou seja, se for pensando na prova, significa que ela não passou pelos méritos dela. Agora, sei lá, se for numa fila para entrar dentro do colégio, aí faz sentido, né? Sei lá, podia ser uma estudante que é cadeirante, e aí passaram ela em primeiro lugar porque ela tem preferência. Ok, aí mudou o contexto todo do que nós estávamos pensando. Olha como a concordância verbal pode mudar o sentido de uma estrutura de uma oração. Jesus, gente, olha isso. Sacaram como é importante saber disso? Então quer dizer que eu posso ter uma questão que trabalha com interpretação de texto e mudando os sentidos, e eu tenho, obviamente, o uso disso na redação. Na redação, certamente você vai usar concordância verbal, porque você vai estar escrevendo e vai ter que concordar os verbos com as palavrinhas dentro do texto. Então, cuidado! Se você usa a concordância verbal errada no seu texto de redação, você pode mudar o sentido. Mudou o sentido da redação? Pode ser que se diga uma coisa que você não queria dizer. E aí, pode perder nota, pode fazer um monte de coisa errada aí, né? Então, cuidado, pessoas. Olha como é importante isso aqui. Tem gente que não dá muita atenção para isso, mas é assim que funciona a língua portuguesa. Então, precisamos prestar muita atenção nisso aqui. Então, a primeira regra para a concordância verbal. Para o sujeito simples, se eu deslocar o sujeito simples para depois do verbo, não muda a concordância do verbo. Ou seja, a concordância do verbo vai sempre concordar com o núcleo do sujeito, ele estando antes ou depois do verbo. Não importa a posição do sujeito. Beleza? Primeira regra básica aí para sujeito simples. Beleza? Maravilha? Vou dar aquele teu momento print. Veja que hoje aqui, ó, a letra tá diferente, porque não é minha, é a letra do Diego. Ele quis escrever no quadro para se sentir um pouco mais professor. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. @professor Nosnem. Por que ele deixou ali já para nós?
para nosso print básico de toda a aula. Se você não está acostumado ainda, é hora do print. Dá para ver? Dá, né? Então, print. Beleza? Deu seu print? Muito bem. E agora vamos para as regras de concordância de sujeito simples, beleza? Vou deixar o conceito aqui em cima, não vou apagar. Vou apagar só aqui para baixo. Vamos lá. Com muita calma e tranquilidade, que hoje a aula é sus. Viu que legal, gente? Concordância pode ser uma coisa muito divertida. E ela é, assim como toda parte da gramática. A gente fala assim, professor, quando eu assisto a aula com você, parece tudo tão fácil, eu vou fazer sozinho, parece um bicho de sete cabeças. Faz parte, pessoal, faz parte. O que importa é não desistir, continuar fazendo. Você vem assistir a aula, vai fazer sozinho. Assistir a aula até uma hora que você vai acostumando e vai pegando a dinâmica e vai entendendo e vai fazendo de forma mais fácil ainda as suas atividades, seus exercícios todos aí. Beleza? Tranquilo? Então, muito bem. Vamos lá aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Concordância para sujeito simples. Vamos lá. Regras de sujeito simples. Regras para sujeito simples. Professor, o que é um sujeito simples mesmo? Sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Tanto que eu coloquei ali os estudantes, né? Ou melhor, era os estudantes. Ah, professor, mas está no plural, não é mais simples, tem muita gente, é composto. Nada a ver. É quantas palavras tem como núcleo do sujeito. Se o núcleo do sujeito é estudantes, é uma palavra só, mesmo que ela represente uma coletividade, mas ela é uma palavra só. Isso é sujeito simples. O sujeito composto vai ter 2 ou mais núcleos de sujeito, beleza? Então vamos lá. Regras para sujeito simples, vamos lá. Primeiro, substantivos coletivos. O substantivo coletivo, ele representa várias pessoas e ele tem uma regrinha que é muito legal. Então vamos lá. A multidão, vou deixar o espaço aberto para o verbo. E aqui nós vamos usar o verbo gritar, tá? Beleza? Quero usar o verbo gritar ali para complementar isso. A multidão gritaram ou gritou para o cantor? E aí? A multidão gritaram ou gritou? Vamos pensar junto? Qual é o meu sujeito? A multidão. Esse é meu sujeito. Lembrando que multidão é um substantivo coletivo e é o núcleo do sujeito. Minha pergunta agora. Veja, é uma palavra só, ela representa uma coletividade, mas é uma palavra só. Como é que eu faço a concordância? Eu falo a multidão gritou ou a multidão gritaram? Acabei de falar para vocês. Não importa o que representa. Quantas palavras eu tenho? Uma. Sujeito simples. Então, a multidão. Deixa eu colocar aí outra cor aqui. Cadê outra cor? Me perdi. Oxe, Jesus. Tá aqui. A multidão gritou para o cantor. Esse é o correto. Por quê? É multidão, significa ele, ou seja, terceira pessoa. Né? A multidão gritou. Mesmo que multidão represente uma coletividade, eu tenho uma palavra só aqui. Então a multidão gritou. Beleza? Mas tem uma coisa importante. Olha isso aqui. Imagine que a oração fosse um pouquinho diferente. Se fosse a oração assim, ó. Eu pego todos que eu quero, menos o que eu quero. Aqui, tá. Ó. Se fosse assim, ó. A multidão de fãs, espaço, para o cantor. Eu mudei um pouquinho a estrutura da oração e a minha pergunta é, o que mudou aqui? Vamos lá. O verbo continua sendo gritar, tá? Ó, o verbo continua sendo gritar. É o mesmo verbo ainda. Qual que é o sujeito agora? Quem que grita aqui? A multidão de fãs. Tudo isso aqui é meu sujeito. Beleza? Beleza. Olha que doido. O núcleo do sujeito é isso aqui. Certo. Senhor, então, continua tudo igual? Basicamente, se você pensar na minha regra lá... Na minha regra não, na regra... Não é minha regra, tá, gente? É a regra da gramática, tá? O professor não inventou uma regra. Não, regra gramatical. A multidão
de fãs gritou. Ok, tudo certo, sem problemas. Mas o que acontece aqui é uma regra bem diferentona e específica. Quando eu tiver um núcleo do sujeito que está, nesse caso aqui, especificado, esse termo é o termo que especifica, certo? Ele especifica a multidão. Todas as vezes que eu tiver um substantivo coletivo com um termo que especifica, esse termo está no plural, tá vendo? Então eu tenho uma regra que me permite também concordar com o plural. Então a multidão de fãs gritou, tá certo? Ou a multidão de fãs gritaram. Ele também está certo, porque concorda com o termo especificador. E no caso de cima, ele concorda com o núcleo do sujeito, certo? Então, cuidado. Quando eu tiver um substantivo coletivo, somente ele no núcleo singular. Quando eu tiver um substantivo coletivo especificado, pode ser tanto singular quanto o plural. Maravilha isso, né? Tranquilo? Isso vai servir sempre, tá, gente? Que eu tiver um substantivo coletivo. Substantivo coletivo, sozinho, singular. Substantivo coletivo com especificador plural pode ser tanto singular quanto o plural. Aí, por isso que eu disse que tem regras específicas para a gente entender como funciona. Certo? Beleza? Maravilha? Então, anotem aí. É hora do prints. Será que eu saio aqui no cantinho do prints? Saio, né? Saio. Vai lá, print. Print dessa primeira regra. Eita! Beleza, maravilha, XDB. Posso apagar? Vou apagar. Então, entendeu? Ó, substantivo coletivo, sozinho, singular. Substantivo coletivo com especificador, singular ou plural. Tanto faz. Muito bem. Apaga o coletivo. Vamos lá. Se eu tiver agora, vai mudar outra regra, hein? Outra regra. Mais uma regrinha. Se eu tiver um substantivo próprio plural. Vamos lá, essa é legal. Vamos pegar aqui. Eu não acerto o bolso. Aí, agora acertei. Vamos lá. Substantivo próprio plural. Qual é a regrinha disso aqui? Vamos lá. Esse é o clássico, né? Estados Unidos uma grande nação e os Estados Unidos uma grande nação. Beleza. Então tá aí, ó. Eu tenho aqui nome próprio plural. O verbo que nós vamos utilizar aqui é o verbo ser. Vou colocar aqui no meio. Verbo ser. Esse é o verbo que nós vamos utilizar. E aí? Estados Unidos é, Estados Unidos são, Estados Unidos não sei. Talvez seja não sei. Tem problema. Fala aí, Renan, o que você acha que é na primeira? Eu acho que é. Você acha que é? O Renan acha que é. E você? Estados Unidos é ou são? Vamos lá. Lembrando que o sujeito aqui é um nome próprio plural. Certo? Então tá aqui o nosso sujeito. Nos dois casos é a mesma coisa. Tá no plural. E aqui ficaria então, Estados Unidos é uma grande nação. Fácil, tranquilo? Parabéns, Renan, você acertou. Ganhou uma estrelinha do professor Noronha. Certo? Beleza. Estados Unidos é uma grande nação. Mira de baixo. Mesma coisa? Os Estados Unidos é uma grande nação. É isso? Ou seria os Estados Unidos são uma grande nação? Ou seria a última opção que é não sei? E aí? Fala aí, Renan. O que você acha? Eu
Você vai no é de novo. O Renan falou que os Estados Unidos é uma grande nação. Tá certo? E você? Os Estados Unidos são uma grande nação. Ih, errou, Renan. Devolve a estrelinha. Fica só com meia estrela. Ganhou uma e ficou com metade. Pessoas, o que acontece aqui? Qual que é a regra? Olha só. A regra é muito interessante. Ela fala o seguinte. Quando o nome próprio plural vier com artigo antes, a concordância sempre vai ser com o artigo. E o artigo está no plural. Então, por isso, aqui embaixo, são. Aqui em cima não tem artigo, ó. Estados Unidos porque não tem artigo. Se tivesse o artigo o aqui, continuaria no singular, porque o também está no singular. Então, os Estados Unidos Estados Unidos Agora, os Estados Unidos são. E essa regra, ela pega muita gente. Porque tem gente que não sabe que ela existe. Professor, por que a gramática não faz uma simplificação de tudo isso e deixa tudo no singular? Poderia. Porque pela lógica, os Estados Unidos é um país. Mas existe essa regra e ela tem que ser respeitada ainda. No futuro pode ser que aconteça? Pode ser. E seria bem mais fácil, né? Realmente pouparia tempo a gente tentar aprender isso, mas agora você já aprendeu, já sabe, nunca mais vai errar. Quer ver uma coisa interessante? Minas Gerais. Minas Gerais é nome próprio plural. Então, quando eu falo Minas Gerais, é um estado do Brasil. Agora, as Minas Gerais são um estado do Brasil. Ai, professor, que estranho. Estranho aqui no meu ouvido. Lembra sempre assim, caiu estranho aqui, tá certo na gramática. A maioria das vezes. Tá bom? Beleza? Caiu estranho aqui, tá certo na gramática na maioria das vezes. Beleza? Então, grava essa regrinha aí. Você vai concordar com o artigo. Beleza? Então aqui, printzinho, bonitinho. Print, muito bem. E aí foi mais uma regra do uso de substantivo, ou melhor, sujeito simples. Apagamos? Apagamos. Apagamos mais um aqui. Show de bola. Até aqui, fácil, tranquilo. Perguntas, desesperos, aflições? Não? Muito bem. Seguimos aí. Professor, tudo isso vai ser cobrado na minha prova? Vai. Na minha redação? Vai. Especialmente na sua redação. Escreveu concordância errado, vai perder nota. Você sabe que na redação do Enem você tem uma competência inteira só para gramática. Então vai perder nota, sim. Tem que saber usar. Beleza? Muito bem. Mais uma. Vamos lá. Show de bola, XDB. Aqui. Elemento... Opa, peguei o vermelho, não é vermelho. É o preto. Cadê o preto? Perdi a canetinha. Achei. Vamos lá. O preto é o seguinte. Diz assim. O preto é o seguinte, não. A próxima é a seguinte. Partitivo. Elementos partitivos. Vamos lá. Elementos partitivos. Exemplo. A maioria dos alunos tá aqui. Quero usar o verbo estudar. Muito bem. Esse é o verbo que nós vamos utilizar. A maioria dos alunos... Por que elementos partitivos? Primeiro, essas expressõezinhas aqui, ó. A maioria de, a minoria de, ou dos, uma parte, uma parte deles, uma parte dos, certo? São elementos partitivos, eles partem o sujeito em partes, obviamente, certo? Então a maioria dos, a minoria dos, uma parte deles, uma parte dos, tá certo. Esses aqui são os nossos elementos partitivos. Quando eles aparecerem no nosso sujeito, lembrando sempre que, sim, eles aqui, isso aqui é o nosso sujeito. O que acontece com os elementos partitivos? Eles têm uma dupla... Aí tá errado aqui ainda, né? Dupla possibilidade, peraí. Dos alunos, não é aluno. Cadê?
Ninguém viu ainda. Aí, ó. Agora deu. E agora? A maioria dos alunos posso usar estudou. Tá certo? Concordando com o elemento primeiro. E tá vendo que aqui tá no plural, ó? Vou pegar outra cor. Nem tem outra cor agora. Tudo bem. A maioria dos alunos estudaram. Concordando com alunos. Então, quando eu tenho elementos partitivos, eu posso tanto concordar no singular quanto concordar no plural. Ou seja, na hora de escrever você não erra, mas se tiver uma questão sobre isso, você precisa saber que existe a dupla possibilidade. Então, elementos partitivos pode ser a maioria dos alunos estudou ou a maioria dos alunos estudaram muito ontem. Beleza? Ou eu concordo com alunos ou eu concordo com a maioria. Isso é comum aparecer em essas questõezinhas com a maior parte, a maioria, a menor parte, são elementos partitivos, são bem comuns aparecer em prova, tem que ficar ligadaço com isso, muito ligado, beleza? E dentro da tua escrita, obviamente, você não vai ter problema de erro, certo? Porque se você usar tanto singular ou plural, você vai acertar. Mas é importante você saber da regra na hora da questão. Show de bola? Muito bem? Perguntas, dúvidas até agora? Não? Tá suavão? De boas? Muito bem. Então, tire seu prints e vamos partir para o sujeito composto. Sujeito composto. Vamos lá. Regra geral do sujeito composto. Regra geral do sujeito composto, ela diz o seguinte: o verbo sempre fica no plural. Essa é a regra geral. Então vamos lá. Regra geral para o sujeito composto. O filho e a mãe. Opa, e a mão não. Tudo bem, a mão também, né? Porque faz parte do corpo. Certo, se tiver, óbvio. Desculpa. O filho e a mãe foram ao parque. Pronto. Tá aí, regra geral sendo respeitadinha aqui, ó. Então, o sujeito composto diz que o meu verbo sempre fica no plural. Porque eu tenho aqui, nesse caso, 2 núcleos de sujeito. Isso é um sujeito composto. Tem o núcleo número 1 e o núcleo número 2. Devido a isso, o meu verbo fica no plural, concordando com os 2 núcleos. Fácil, tranquilo? Show de bola? Muito bem. E aqui já começa uma mudancinha, diferentinha. Lembra que eu mostrei o sujeito simples? Eu falei que se eu deslocasse o sujeito simples para depois do verbo, eu manteria aí a concordância? Agora, olha aqui a regra do sujeito composto já sendo diferente. Olha só, se eu escrevesse assim, ó. Olha que bonitinho. Foram ao parque. Ops. Foram ao parque o filho e a mãe. Beleza. Mudou alguma coisa na análise da oração? Não. O verbo está aqui. De boas. O verbinho está aqui. O sujeito está aqui. Sujeito composto, beleza. O núcleo número 1 está aqui. O núcleo número 2 está aqui. Beleza. O verbo está no plural, concordando com os 2 núcleos. Nenhum problema até aqui, nenhum desespero até aqui. Mas, nesta situação, foram ao parque o filho e a mãe. Perceba que o primeiro núcleo aqui, ó, ele é singular, é filho. Então, quando eu desloco o sujeito composto para depois do verbo, eu posso concordar só com o primeiro. Então, dizer foi ao parque o filho e a mãe, poderia, porque eu estaria concordando somente com filho. Então, olha só, foi ao parque o filho e a mãe. Eu posso usar isso sim. Sujeito composto, quando deslocado para depois do verbo, eu posso concordar só com o primeiro elemento, filho, ou com os 2, como é a regra geral. Então, já a primeira regra diferentona aqui.
Desloquei o sujeito composto para depois do verbo, automaticamente isso aqui é possível, sem problema nenhum. Tanto o plural quanto o singular. Professor, as pessoas usariam normalmente o singular, ou o plural. Beleza, vai estar certo. Mas isso só vale para sujeito composto deslocado, tá? Professor, e se a primeira palavra aqui em vez de filho fosse filhos? O que aconteceria? O primeiro elemento seria plural também. Então, poderia falar foi ao parque os filhos e a mãe? Não. Aí só poderia ser plural, porque o primeiro elemento sendo plural, força isso aqui a ser só plural também. Certo, pessoas? Ah, sujeito composto é mais elaboradinho, pessoinhas. Certo, Diego? Certo, Renan? O Renan tá dormindo, até acordou, deu um pulo. Ah, pessoas, tem perguntas não, né? Tem uma pergunta. Tem uma, olha que milagres. Pode fazer a pergunta que eu tô apago aqui, vai lá. Gostaria de saber se o uso de pronomes pessoais muda a concordância verbal. Pronome pessoal, vamos lá. Ele deu um exemplo aqui. Pode falar. As atitudes dela me decepcionaram. Eu não entendi. Mas aí não tem pronome pessoal. As atitudes dela não tem pronome pessoal. As atitudes dela me decepcionaram. Ah, porque atitudes é o núcleo do sujeito aí. Ó, vamos dar um exemplo com o pronome pessoal aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Pegar um pronome pessoal aqui, ó. Vamos lá. O pronome pessoal que eu vou usar é o nós. Pronto. Nós ao colégio. Pronto. Tá aí, ó. Pronome pessoal, nós. Por que é pronome pessoal? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso é pronome pessoal, certo? Então tá lá, ó. Nós. Vou falar nós, verbo ir, tá? Quero falar, como que eu uso aqui? Nós fomos. Pronto. Concordei no plural, mantendo o nós, que é plural. Se o nós é a primeira pessoa, eu uso o verbo da primeira pessoa do plural. Plural, plural. Só que aqui é um sujeito simples, porque é apenas uma palavra. Então, na verdade, o que acontece? Acho que a tua pergunta seria, se eu mudar o nós pro eu, muda a concordância? Muda, porque vai concordar com o eu, né? Eu fui ao colégio. Tu foste ao colégio. E aí vai ter que conjugar o verbo de acordo com o pronome que aparece aqui, né? Eu fui ao colégio, tu foste ao colégio, nós fomos ao colégio, ele foi ao colégio, vós fostes ao colégio e eles foram ao colégio. Então, o verbo acompanha, obviamente, o pronome que aparecer aqui. Calma que daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo também com o pronome aqui no sujeito composto, beleza? Mas é simples assim, não tem segredo. Show? Beleza. Vamos lá. Muito bem. Então vamos aproveitar que já falei disso, vou falar agora já. Pronto. Então, uso de pronome no sujeito composto. Então, pronome pessoal sujeito composto. Já está ali em cima que é composto, não precisa colocar. Pronto. Então, olha só. Fazer algumas estruturas aqui, ó. Eu, tu e, sei lá, Camila, blá, 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 juntos. Tu e Camila, blá, 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 juntos. Beleza? Eu e Camila, blá, 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 juntos. Beleza. Veja que aqui eu tenho sujeito composto, só que aqui eu estou usando os pronomes do sujeito composto. Tranquilo, fácil, de boas. Eu quero usar o verbo estudar aqui, tudo bem? Então, eu, tu e Camila equivale a nós, certo? Então, eu, tu e Camila estudamos juntos. Porque nós estudamos, certo? Eu, tu e Camila equivale a nós, estudamos. E agora? Tu e Camila. Tu e Camila equivale ao quê? A elas, eles, vós. E aí? Tu e Camila, vamos lá. Tu, segunda pessoa, né? Eu, tu, ele. Camila equivale a ela, ou seja, terceira pessoa. Eu tenho segunda e terceira pessoa. Vamos pensar junto? Aqui em cima eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa. Os três juntos equivalem a nós. Aqui eu tenho a segunda pessoa e a terceira pessoa.
Os dois juntos equivalem a qual pronome plural? Tu e Camila equivale a eles ou tu e Camila equivale a vós? Se eu tenho a segunda pessoa junto, isso aqui equivale a vós. Então, eu estudei, tu estudastes, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes. Como assim, professor? Isso. Tu e Camila equivale a vós estudastes. Tu e Camila estudastes juntos. Professor, ninguém fala assim nesse mundo do Brasil doido. É verdade, ninguém fala. Ninguém fala assim. Todo mundo fala como? Tu e Camila estudam juntos. E tá errado. Porque estudam equivale à terceira pessoa. A terceira pessoa só vai ser utilizada se eu falasse assim, ó. Ele e Camila. Que daí é terceira pessoa ele, terceira pessoa Camila. Ele e Camila estudam juntos. Mas tu e Camila estudastes juntos. Equivale a vós. É estranho? É, mas é assim que funciona. Aqui embaixo, ó, eu e Camila, se tem a primeira pessoa, primeira e terceira, vai equivaler sempre a nós, né? Então, eu e Camila estudamos. E para ilustrar esse último que eu falei, vou colocar aqui do ladinho porque não vai caber aqui, ó. Se fosse assim, ó. Ele e Camila estudaram. Aí aqui sim, eu usaria o verbo na terceira pessoa, porque terceira pessoa mais terceira pessoa. E aí esses dois equivalem a eles estudaram. Sacaram essa ideia? Então cuidado, hein? Pronomezinhos aqui podem ser um pouquinho traiçoeiros. Eu sei que ninguém usaria isso aqui numa estrutura, mas se aparecer numa questão, fique esperto. Já apareceu questão disso? Já apareceu. Faz tempo que não aparece? Faz tempo. Mas é bom ficar esperto. Tudo bem? Susi? Então, print. Eu vou aparecer no print aqui no cantinho agora. Deu print? Beleza! Mais um exemplo de sujeito composto finalizado com sucesso. Muito bem. Mais perguntas, Diego? Ah, que bom. Vamos lá. Quando não tem pergunta, o pessoal está entendendo tudo, eu fico feliz. Seguimos. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tranquilo, chicos, chicas. Vamos a hablar un poquito de sujeito composto. Vamos lá. Mais uma regra de sujeito composto agora. Sujeito composto com... Tem dois tipos, peraí. Gradativo. Mais... não vou colocar mais, não. Vou fazer diferente. Gradativo. Primeiro falar do gradativo. Vou fazer aqui, ó. Desespero. Angústia. E aflição. E aqui o outro é sinônimo, ou melhor, sinonímia. Sinonímia. Deixa eu botar aqui. Exemplo. Exemplo. Alegria e felicidade. Beleza. Olha só. O que acontece aqui, ó? Desespero, angústia e aflição. Quero usar o verbo atingir, tá? O verbo atingir. E aqui embaixo, envolver. Envolver. São os dois verbos que eu vou utilizar. Bom, primeiro, que eu tenho aqui, sim, um sujeito composto. Ó, desespero, angústia e aflição. Esse é um sujeito composto. Composto de 3 núcleos, certo? Então, núcleo número 1, núcleo número 2, núcleo número 3. Opa, número 3. Certo? Beleza. Tá aí, ó. Desespero, angústia e aflição. São os 3 núcleos. Só que perceba comigo que ele é gradativo, concorda? Ó, desespero, angústia, aflição. É uma gradação, ou seja, uma sequência de palavras que dá a sensação de
aumento da dor da pessoa. Desespero, angústia, aflição, atingir. Aqui tem que usar um pronome junto, né? Eu vou falar desespero, angústia, aflição, o atingiram ou o atingiu? O atingiram. Beleza, no plural, né? No plural aqui, concordando com os três. Mas, por ser gradativo, é permitido também usar o singular. Desespero, angústia e aflição, o atingiu. Os dois estão corretos. Pode aparecer isso, cuidado. Eu tenho um núcleo de sujeito gradativo, pode ser tanto plural quanto singular. Eu vou tirar isso aqui que está parecendo um acento e não é acento, tá? É aqui, ó, plural ou singular. Tanto faz. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Alegria e felicidade, verbo envolver. Então é o envolveram ou o envolveu. Os dois também vão funcionar, tanto o singular quanto o plural. Lembrando que aqui nesse caso, o sujeito também é composto pelo núcleo 1 e o núcleo 2, e esses núcleos são sinônimos. Alegria e felicidade, dentro desse contexto, dá uma sensação de sinonímia. O que é sinonímia? Sinonímia são palavras que num contexto funcionam como sinônimo. Então aqui, ó, alegria e felicidade, ou envolveram ou o envolveu. Tanto faz. Se eu tenho núcleos sinônimos ou núcleos gradativos, o verbo pode ficar tanto no plural quanto no singular. Perceba que o plural sempre vai funcionar, porque o plural é a regra básica do sujeito composto. Tudo bem? Então, os dois estão corretos aqui nessa situação. Beleza? Show de bola? XDB? Muito bem. Olha aí. Hora do seu print. Eu não consigo ficar aqui agora porque o seu print vai... Eu vou ficar na frente com a minha barriguinha. Então, qual é o seu print? Hora do seu print. Deu print? Beleza, pessoas. Muito bem. Vamos mais um de sujeito composto pra gente finalizar? Vamos. Tem perguntas aí, Diego? Não. Tem, nada a ver com o sujeito composto. Nada a ver com sujeito composto? Boa também. Manda aí, qual que é? Professor, eu preciso saber por que Vossa Alteza chegaste ao Brasil é o correto. Professor, preciso saber por que Vossa Alteza chegaste ao Brasil é o correto. É a frase inteira, né? Aham. Chegaste ao Brasil. Então, Vossa Alteza chegaste ao Brasil é incorreto. Olha só. Começamos bem. Já começamos bem. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. A frasezinha que me perguntaram foi essa aqui, ó. Vossa Alteza chegaste ao Brasil. E disseram para a pessoa, quem que foi que perguntou? Foi o Samuel. O Samuel perguntou, dizendo assim, ó, quero saber porque tá certo isso, né? Então vamos lá, qual é o sujeito aqui mesmo? Aqui, ó, Vossa Alteza. Beleza? É o sujeito. E é um sujeito simples, concorda comigo? Porque Vossa Alteza, tudo isso aqui é um pronome de tratamento. E pronome de tratamento é uma coisa só que equivale à terceira pessoa. Certo? Então, terceira pessoa. Beleza. O meu verbo está aqui. Chegaste. Então, vamos lá. Chegaste é o meu verbo. Samuel, cara, chegaste. Vamos conjugar o verbo chegar? Eu cheguei, tu chegaste. Opa, chegaste equivale a tu. Tu é segunda pessoa. Aqui eu estou dizendo que Vossa Alteza é terceira pessoa. Tá certo isso aqui? Não. Tá errado. O correto aqui deveria ser como? Vossa Alteza chegou ao Brasil. Né? Porque eu cheguei, tu chegaste e ele chegou. Terceira pessoa. Então a frase correta é Vossa Alteza chegou ao Brasil. Lembrando que todos os pronomes de tratamento equivalem à terceira pessoa. Ou do singular ou do plural. Nesse caso, Vossa Alteza é uma só, é singular. Mas se fosse lá, Vossas Senhorias. Aí Vossas Senhorias é plural. E aí seria a terceira pessoa do plural. E aí seria chegaram. Então, se alguém diz pra você que estava certa, Vossa Alteza chegaste, tá errado. Beleza? Então vamos lá. Fugiu o nome da palavra. Resumista. Aí. Resumista. Quando tiver palavras resumistas no sujeito composto, olha que doido é isso. Olha que doido é isso. Sucesso. Opa. Sucesso. Sucesso.
fama, ambição, tudo o... Quero usar o verbo seduzir. Certo? Vamos lá. Primeiro, meu sujeito está aqui. Certo? É um sujeito composto. Tem 1, 2, 3 núcleos. 3 núcleos. Sucesso, fama, ambição, tudo o seduziram ou o seduziu. Olha que doido. Eu tenho a palavra tudo aqui, ó. Estão vendo? Essa palavra tudo, ela é uma palavra que resume todos os meus sujeitos, meus núcleos de sujeito, certo? Todos os meus núcleos de sujeito ficam resumidos a isso. Quando ocorrer isso aqui, eu chamo de palavra resumista, então tudo isso aqui está aqui dentro. Se eu estou usando uma palavra resumindo tudo isso, aqui eu só posso usar singular. Então, sucesso, fama, ambição, tudo o seduziu. Sempre singular. Ah, professor, mas como assim? Palavras como tudo, nada, certo? São palavras que resumem o meu sujeito a uma coisa só. Quando aparecer palavra resumista no final do sujeito composto, obrigatoriamente eu só posso usar singular. Então esse é um caso específico para sujeito composto que vai ser sempre singular. Beleza? Cuidado com isso aqui, hein? Muito cuidado com isso aqui. Show de bola, pessoas? Tranquilaço? É hora do seu print. É um print quase... Opa, quase caí aqui. Pera aí. Print aí. Print. Printou? Beleza. Ah, é isso aí. Tinha mais coisa pra falar? Não. Valeu, obrigado por todos vocês que passaram aqui. Até a próxima, vou nessa. Valeu, fui, tchau.